Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e bola rolando, finalzinho de jogo na Arena. O Grêmio vai vencendo aí o Cruzeiro por 2-0 e vai deixando o Cruzeiro, olha, nem a um passo, a meio passo da segunda divisão. Só um milagre agora na última rodada para salvar o Cruzeiro e permanecendo na primeira divisão. O Internacional ontem perdeu para o São Paulo, era um jogo de 6 pontos, possibilidade aí de brigar e chegar a uma vaga direto na Libertadores, mas com o resultado do jogo que também está chegando ao seu final, Palmeiras vai vencendo o Goiás por 3-1, 4-1, formação do Giovani nesse momento, e o Internacional está garantido na pré-Libertadores do próximo ano, independente da última rodada. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Ângelo Garbassi, tudo bem, tranquilo? Tudo bom? Hugo Larroque, 100% algodão? Tudo maravilha. Ah, que espetáculo. E Giovani de Oliveira. Se é Oliveira, como eu digo, não precisa dizer mais nada, né? Coisa boa. Pois é. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, os canais 24, 524 da NET, claro, né? Então você tem aí as principais cidades do Rio Grande do Sul. E aí para o mundo, as plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, no site, no YouTube, no Face inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, mandando a sua mensagem, compartilhando, é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, pedindo que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC TV, uma emissora há pouco mais de um ano no ar, genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Só você editar RDC TV, você acessa qualquer uma das plataformas digitais e você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Tem o Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores da nossa emissora e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Agora, se você quiser participar através do WhatsApp, é só você agendar aí e mandar sua mensagem pelo número 51, código de área 999-339894. 51, código de área 999-339894. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais que centenária. Então é um caminho certo para a sua segurança e para a sua família. Final de jogo na Arena, isso 2-0. Tá terminando 2-0. 2-0, então deixando o Cruzeiro aí agora a meio passo, precisa o milagre, precisa vencer o Palmeiras no Mineirão domingo e torcer no final de semana para que o Ceará não vença, seja derrotado pelo Botafogo e aí nessa combinação de resultados o Cruzeiro acabaria escapando. Acabou o jogo. Final de jogo, então, as duas partidas, final de jogo, e isso também, com essa vitória do Palmeiras, garante o Internacional na pré-Libertadores do próximo ano. Agora, outras coisas terão que ser feitas aí, tanto para Internacional, para Grêmio, né? O que projetam aí, títulos, enfim, conquistas no próximo ano. Bom, mas esse jogo do Grêmio aí encaminha definitivamente o Cruzeiro, que pediu, né, para ser rebaixado. A gente tem dito aqui, tem feito referência, uma reprise daquele filme do Internacional de 2016, questão administrativa, questão penal, técnica, em todos os sentidos, mudança também, foram 3 treinadores, aquele filme que o Internacional também, depois a SWAT, que veio para salvar o Internacional, lá no caso do Zé Perrella, no Cruzeiro, enfim, é a cópia daquele filme de 2016. Agora é que eu sempre digo, olha, para um time grande cair para uma segunda divisão, se tu chegar no início do campeonato e disser assim, ó, juntar, nós vamos cair, tá? Vamos cair, não vamos cair, tu não consegue cair. Não consegue cair, né? Agora, a palavra é essa, a esculhambação toda que aconteceu. O Grêmio não tinha nada a ver com isso, né? O Grêmio está aí com a possibilidade de até subir na tabela. É uma questão mais financeira do que qualquer coisa, né, Giovani? O Grêmio diferente, mas o Grêmio agora... O Grêmio tinha caído para 5º ontem com a vitória do Atlético Paranaense diante do Santos, né? Sim. E o Grêmio retomou essa posição. Retomou a 4ª posição e com a vitória do Palmeiras sobre o Goiás também
já não busca, né, a terceira posição. Decretou, exato. O Grêmio se despede, então. Foi a despedida do Grêmio esse ano, a despedida do torcedor gremista, a despedida da Arena, foi o último jogo. E alguns né, porque o próximo também, né? jogo será contra o Goiás, mas o Grêmio vai com a meninada toda, né? Então foi a despedida desse ano da Arena, do time do Grêmio, enfim, com essa vitória diante do Cruzeiro de 2-0. E agora pensar o próximo ano. O Grêmio tem que projetar aí saída de jogadores, chegada de jogadores, muitas especulações em função disso, né? Possibilidade de uma venda do Everton, existe interesse aí de clubes da Europa, principalmente do Everton também, né, da Inglaterra. Jogadores, a questão do Tardelli, que os jogadores pediram para permanecer, mas o próprio jogador... E a torcida falou contra hoje no jogo, nós estávamos observando no bastidor, a torcida pede contra o Tardelli, porque ele sai, que ele vá, sai que Ele seu saiu gol. muito vaiado. E os jogadores do Grêmio pedem que ele fique. É uma confusão, né? Isso cria um clima... Quando é amigo, né? Quando é amigo do jogador, é um cara simpático, se dá bem, se relaciona, então forma aquela amizade com o jogador. Agora, o que o jogador pensa é uma coisa, o que o dirigente pensa é outra, completamente diferente. Eu acredito que o Grêmio, se tiver a possibilidade, ele vai poder mandar o Galhardo embora. Não dá nada. Possibilidade não, Garbassi. Vai mandar. Mas termina o empréstimo. Hoje foi a última partida e ele saiu, foi vaiado. Foi a última partida dele no Grêmio. O Léo Moura vai, né? Já deu o que tinha que dar. O Tardelli, o Grêmio tem que fazer uma força, no meu ponto de vista, pode até, quem sabe, não conseguir se ressarcir dos 8, 9 milhões que desembolsou esse ano. Porque fazem a conta, né? O contrato dele é de 3 anos, né? 3 anos. Mas então, se o Grêmio conseguir colocar o Tardelli, já é um grande ganho. Não, o Tardelli volta para ele, já deixa bem claro, a volta dele é para a China. Mas será que vão aceitar? Vão querer? A China quer, inclusive, Tomara. Tu não faz parte do programa? Sim. Sim, tu não viu? Essa informação foi dada lá. E aí o Darcy Filho deu na época, ele quis voltar. Bom, então, tomara vamos falar isso, do Internacional, o Grêmio aí está com esse jogo encerrado, a gente retoma depois falando do Grêmio. Internacional que ontem foi mais um jogo sofrível, um jogo horrível do Internacional, né? A derrota para o São Paulo, mas hoje o Internacional salvou, né? Foi salvo aí pelo Palmeiras com a vitória de 4-1, terminou 4-1. Mais sorte que diante do Goiás, que agora não tem mais matematicamente como ser alcançado. Ontem também o Fortaleza empatou, né? E ficou distante, não tinha mais condições de chegar ao Internacional em termos de pontuação, mas o Inter ontem, eu acho que também agora é um jogo para encerrar no próximo domingo com o Atlético, independente disso, né? De resultado. A gente tem os lances do jogo de ontem, né? Que o Internacional, mais uma vez, mostrou a atrapalhada toda, o próprio Zé Ricardo, a declaração do Zé Ricardo, inclusive depois dizendo que tinha deixado o D'Alessandro para o final do jogo, olha aí, esse foi o primeiro... Lance, o Guilherme Paredes me perde uma bola, aliás, ele me perde não, ele consegue dar um passe para trás equivocado. Mas aí... o Paredes, exato. Mas aí se conta tudo, né? A estabilidade, a insegurança. Exato. O Lomba era um jogador que era um dos destaques do Internacional, é um jogador que caiu também, falhou nos últimos jogos, né? E aí a pressão, a estabilidade, a insegurança total. O Edenilson é um jogador que, longe de ser aquele... que é um jogador que deve ser negociado para o futebol árabe também, né? Já teve esse interesse do futebol árabe da metade do ano, ele acabou renovando. Certamente agora jogadores com... O Paulo Guerreiro, hoje o Felipão está sendo cogitado, aí já conversou inclusive, né? Com uma dos candidatos à presidência do Boca, da possibilidade de ser o treinador. Inclusive, já avalizou a contratação do Paulo Guerreiro. Então, o Internacional que mostrou nesse final de campeonato aí, mas garantiu a sua para Libertadores. Olha esse gol de contra-ataque. O Internacional chegava na área e acaba levando aí esse segundo gol de contra-ataque. E né? olha, o Edenilson não consegue recuperar essa bola, ele sai na frente do jogador. Ele não consegue alcançar o cara. Exatamente, não consegue. Ele está com um corpo e meio na frente. Olha lá, ele está na frente, ó. Já foi. Que aquele guri é muito bom também, né? Sim, mas faz a São falta, Paulo, né? né? No meio do campo tu derruba, né? Exatamente. Tu tem que parar ali, tem que parar a jogada, porque é uma jogada iminente de gol. E tanto é que aconteceu gol.
E no primeiro gol do Inter, o Wendel também é uma falha de marcação nas costas do Rodrigo Moledo. Aí o Moledo tem que jogar pelo Wendel e por ele mesmo. Mas isso aí, esse foi a desarrumação total do Internacional. Um dos grandes, dos principais setores do Internacional sempre foi o setor defensivo. Como é que jogava o Internacional? Postado, sua zaga jogava postada. Né? A mudança depois com o Zé Ricardo adiantou a defesa do Internacional e o Internacional passou, do seu setor principal também passou um setor totalmente, completamente deficitário. Agora, eu acho interessante, né, a jogada do D'Alessandro no gol do Internacional, né? Pode-se discutir, o D'Alessandro já está numa idade avançada, mas ele é muito diferente de todo o resto do elenco, né? Ele faz ele não, e muitas vezes se avalia, o D'Alessandro tem 1 gol no ano, mas tem 7 assistências, e a jogada dele não vai contar como assistência. Mas ele que recupera a bola ainda no campo do Inter, dá um tapa que poucos jogadores ainda conseguem dar, e dá início à jogada. É um jogador muito diferente. Ninguém tem a categoria do Internacional, do D'Alessandro no Internacional, não. Porque é um cara que, com a bola nos pés, ele sabe onde colocar a bola e tudo mais. É uma pena da idade que ele já não tem mais força física. E ele faz o time andar, faz o time pensar com ele, faz com que os jogadores pensem. Coitado do Nonato, perdido no primeiro tempo, na meia cancha, o Edenilson não voltou, simplesmente não joga mais aquele futebol. E aí é sofrível, tu vê um time assim, um time de São Paulo, um time mais ruim. Uma mancada. Eu acho que é um baita jogador, tudo bem, mas o Vitor Cuesta, mais uma mancada. Ele foi tentar dar uma driblada, caiu, perdeu a bola e por pouco não saiu o gol do São Paulo. O Lomba defendeu ali. Esses dribles do Cuesta sempre dão um nervoso no torcedor. Que velocidade daquele guri, né? Da seleção brasileira, de sub-20, né? Mas uma velocidade dele impressionante. Mas isso é a questão do posicionamento, foi essa referência que eu fiz, né? O Cuesta tinha tido ele deu uma declaração antes desse jogo com o São Paulo, ele disse agora, não, eu não vou mais fazer gol pelo Inter esse ano, eu vou me preocupar com o setor defensivo, né? O Moledo foi um jogador que caiu muito de produção. O Moledo, quando a chegada do Moledo, e se dizia até pouco tempo atrás que eram as 2 melhores zagas do futebol brasileiro. Jeromel e Kahneman. E Cuesta e Moledo. É que o time do Inter, como todos, desmoronou, né? Mas eu fico impressionado também, a gente está falando do Zé Ricardo, o Neilton, quando jogou centralizado, jogou bem, entrou bem. Já que estava bem centralizado, o que o Zé Ricardo fez? Jogou, botou e aí na sai beirada, com a escalação equivocada, ele escalou mal o Inter. Os titulares não são titulares, ele não tem convicção, não tem plano de jogo. Eu não sei, sem ser a partida contra o Bahia, eu não sei qual a partida que merece elogio. Nenhuma. A participação do treinador Zé Ricardo. Ou seja, foi uma grande fria que o Internacional entrou, entendeu? Não digo que o Odair deveria continuar, mas eu acho que deveria terminar o ano. Pelo menos porque isso. A mexida foi pior. Então, quer dizer, trocou um por um pior ainda. Esse que foi o grande erro do Internacional. Porque ele vem desconhecendo o elenco, né? Ele vem desconhecendo o vestiário, que é complicado, nós não sabemos. É blindado. Comendo então, pela mão dos outros. Exatamente. E aí tu tem que engolir uma escalação que tu não conhece. Agora, eu vou dizer uma coisa com bastante antecedência, a não ser que a situação mude muito, mas eu levo muito medo da participação do Internacional na pré-Libertadores, que o treinador vai chegar aqui, vai ter 25 dias até o primeiro jogo para montar. Eu não sei se o Internacional consegue passar para o segundo jogo da pré-Libertadores, a não ser que haja uma modificação estrondosa desse time. Segundo o presidente Marcelo Medeiros, ele disse que vem com as fichas, que é botar Não, é evidente que o trabalho já está sendo feito. Ninguém vai começar a planejar um trabalho após o campeonato. Ele já está planejando, está indicando jogadores, está conversando com os homens do futebol, principalmente o Rodrigo Caetano. Agora, isso, não tenha dúvida, uma pré-Libertadores, ela é extremamente complicada, porque tu tem dois... Porque os times brasileiros têm a primeira fase e os times brasileiros entram na segunda fase, né, e depois entram na terceira, que são 2 mata-matas. 4 jogos. São 4 jogos, são 2 mata-matas para chegar aí à fase de grupos. Olha, com 30 dias certamente jogadores que serão novos no grupo. Exatamente. E que ainda não vão estar no melhor da forma física, né? Porque nesse tempo de trabalho, além de tentar desenvolver
a questão técnica, a questão tática do Kudê, tem toda a questão do preparo que os jogadores vão estar reiniciando a temporada, né? Isso é muito difícil. Mas não vai poder fazer um preparo científico, porque diz que o preparo físico é num avançar gradativo. O cara Exatamente. Agora, o cara vai ter que começar 25 dias depois, já com condições físicas. Não, e os exemplos estão aí. O São Paulo, esse ano, o São Paulo foi eliminado na fase Na na pré-Libertadores. Também o Atlético Mineiro também já foi em um determinado momento eliminado na fase de... O São Paulo, num outro momento, o Atlético também passou por uma fase de... O Atlético Paranaense... O Corinthians que abriu a fila dos brasileiros que não passaram, né? O Corinthians de Ronaldo e companhia não passou, né? Agora, é uma coisa estranha, né? Eu sei que o efeito psicológico é muito grande, mas nós tivemos 2 exemplos. O Internacional foi eliminado, foi um trauma, foi eliminado pelo Atlético Paranaense e sentiu o baque muito forte. Sim. O Grêmio levou 5 do Flamengo e depois emendou 3, 4 partidas. Nós já discutimos isso aqui, Garbaski. Já discutimos. O Grêmio tem um elenco, um grupo infinitamente superior ao Internacional. Ou seja, comando. O Grêmio tem comando. Gestor de pessoas. O Internacional perdeu o comando. Exatamente. Perdeu o comando. Então, a explicação é essa. Nós já cansamos de analisar isso aqui. Por que o Grêmio reagiu? E a frustração do Internacional ela foi muito grande, porque planejava exatamente aí. Depois, qual foi a última conquista relevante do Internacional? Foi em 2010. 2010, Libertadores. Podemos considerar 11 a Recopa, assim. Se é relevante, né? A gente pode... Então, essa frustração... E o que aconteceu? O Internacional perdeu um campeonato dentro de casa, onde era o grande potencial do Internacional desde o ano passado. O ano passado o Internacional perdeu apenas uma partida no Campeonato Brasileiro, que foi final até do campeonato também para o Atlético Mineiro, que é o adversário no próximo domingo. Então, era praticamente 100% o aproveitamento internacional dentro do Beira-Rio. Então, teve aquela euforia, inclusive, e a gente aqui no futebol, os argentinos pensam diferente, os argentinos gostam de jogar a segunda sempre fora, fazer score na primeira e depois catimbar fora. A gente tem essa cultura. E também que eu acho que é a melhor, ou seja, se puder decidir em casa, é evidente que sempre é melhor. O Internacional teve isso e perdeu um jogo por 1-0 lá pro Atlético, desculpa, pro Atlético Paranaense, com todas as condições de reverter. Só que o Internacional foi um fracasso. E essa frustração, e aí ocasionou depois a saída do Dair, e aí tu fizesse essa referência, só que o Internacional, a direção, deu uma satisfação à torcida por ter pedido a cabeça do Odair. Tu era um dos que criticava. Sim, tu fosse um dos contundentes. Foi. Né? Então, porque chamava ele de covarde. Porque naquele momento... Mas por que ele era covarde? Porque ele sabia o potencial que ele tinha na mão. Porque não era tudo isso. Ele não tinha potencial, não. Ele era avaliou. o fraco aproveitamento técnico internacional ele tinha. Avaliou. Ele sabia então, o que tinha. Ele jogava daquela maneira exatamente porque sabia. Quando foi mudar, e está aí a prova, depois com o Zé Ricardo, o Internacional passou a ser esse time completamente perdido. E a final do Campeonato Brasileiro, a final da Copa do Brasil, jogou como tu queria. Foi com o Nico, foi com o Wellington Silva, foi aquele jogo que perdeu, que o Internacional estava administrando, aquele jogo com o Flamengo lá e foi eliminado da Libertadores. Claro. Pois é. É o que eu sempre digo no futebol. A gente tem que aqui avaliar, fazer uma análise. Mas só quem está lá dentro, no vestiário, que treina, é a mesma história. Mas não escala o Sarrafiore. Então, tu acha que um técnico que era o Odair, passou o Zé Ricardo? Foi pior e não escala por quê? Porque quem está lá e vive o dia a dia, sabe e tem as suas razões. Aqui do lado de cá, simplesmente vir e falar... É fácil, mas por que não escala? Eu quero ver. E o que complica... Porque ninguém quem está lá, seja setor, tu não vai querer te prejudicar se tu tem um jogador em condições de ter titularidade. O técnico diz que o garoto não está pronto à altura dos outros. O outro técnico diz que o Guilherme Paredes tem maior comprometimento com relação ao outro. E o mesmo técnico diz que o reserva imediato do D'Alessandro era o Sarrafiore. Mas ele não joga. E não jogou. E não mas ele não joga. Tem que ter alguma coisa mas aí é o discurso externo, né, tio? É isso aí. Estão pensando em emprestar ele, viu?
Já cogitaram de pensar. Não é que surgiu uma informação que o Cudê teria dito. Não sei nem se o Cudê conhece o jogador, embora as informações que eu tenho, que ele é um cara que realmente está muito estudioso em relação ao internacional. Ele sabe todas as... Teria essa informação que ele teria isso. Bom, se é por isso, e eu sempre ouvi da direção do Internacional também isso, que é um jogador que não está pronto. Mas na verdade é o seguinte, é um jogador que veio, né, com aquela sombra de ser o substituto do Alessandro, talvez não seja esse jogador que o Internacional contratou e buscou achando que era isso. E eu sempre digo, olha, o D'Alessandro, para ter um substituto do Alessandro, vão levar muitos anos e muito tempo. Os mais velhos, o senhor é um, lembra o que o Internacional pagou quando perdeu o Figueiredo. Tudo que era zagueiro, veio aquele Marião, veio não sei quem, veio isso, aquilo, e tudo era para substituir. Não adianta, isso aí tu não encontra da noite pro dia. Tu tem que ter um jogador das características. Esse é um dos erros da direção do Internacional. Ou seja, não ter um jogador do nível do Alessandro não vai ter. Vai demorar muito para encontrar. Não sei. E tem uma diferença. Agora, ter um jogador das características dele. Agora, a questão do Alessandro também tem uma diferença, que o D'Alessandro, ele veio pouco depois da saída do Fernandão, claro, posição diferente, mas ele foi contratado com o Inter abrindo o cofre, né? Foi a maior contratação daquele ano. Os jogadores que o Inter trouxe, sejam meninos ou jogadores mais tarimbados como o Camilo, para disputar a posição com o D'Alessandro, para de repente tomar a camisa 10, não deu certo. mas todos são jogadores já de status menor. Né? Então, para trazer um jogador do mesmo tamanho, Inter vai ter que abrir o cofre, né? Com a categoria dele vai ser difícil, entendeu? Não se encontra quase no mercado. Tu não traz por empréstimo de um time lá não tem esse jogador do interior de São Paulo. No mercado não tem. Mas vamos ver, a gente está falando do Zé Ricardo, vamos ver o que o Zé Ricardo falou em relação ao jogo de ontem. Eu acho que o resultado final da partida foi justo. Nós não fizemos por merecer ter um resultado melhor nesse jogo. São Paulo foi melhor. Uma equipe que precisava vencer a partida como a nossa, entrou até os 10, 15 minutos, fizemos um bom jogo, igual com São Paulo. A partir daí a gente caiu de produção. O gol, uma saída de bola, onde a gente está num momento difícil, né? Que quando você está saindo para o jogo, perde uma bola, pega a nossa equipe saindo, a equipe do São Paulo conseguiu o passe para o Antony, né? E ali ele foi feliz. Depois do gol, sim, a gente se descontrolou um pouco, perdeu um pouquinho o controle da partida. E no segundo tempo, a postura nossa era para ser um pouco melhor no começo. Tentamos adiantar um pouco a marcação. O fato é que uma bola parada no nosso favor deu um contra-ataque, nós não soubemos desfazer o contra-ataque dele, né, parar a jogada, que era o mais indicado naquele momento. Tivemos a oportunidade e o segundo gol acabou acontecendo. Pois é, ele reconhece tudo isso aí, mas um dos erros dele também foi a questão, aí depois disse nessa coletiva, não, o D'Alessandro eu deixei de repente para ganhar o jogo, mas ele teve a oportunidade de fazer as modificações no intervalo do jogo e não fez, quer dizer, exatamente. Aí foi colocar o Nico e o D'Alessandro quando estava 2-0, então é um contraditório muito grande. Foi aquilo que tu disse, é uma falta de conhecimento. Um treinador não conhece o grupo e até para que o grupo assimile as suas ideias, isso não é da noite para o dia, né? Agora, ele veio, ele aceitou essa situação aí, né? O erro e aí culpa-se Rodrigo Caetano, que foi o grande responsável pela vida do Zé Ricardo. Se era um momento desse, era um momento aí de um técnico interino, o que tinha que acontecer? Então, que pegasse alguém da aldeia, que conhecesse o Beira-Rio. O Zé Ricardo não sabia nem onde era o Beira-Rio. Às vezes que chegou aqui, chegou de ônibus, quando veio treinar as outras equipes. Né? Um conhecimento de vestiário, conhecimento da cultura do Internacional, quer dizer, se tivesse pego um técnico aí, mas aquelas questões aí, aí tinha o Lisca, mas aí disse, mas se pegar o Lisca, vão dizer que é coisa do Fernando Carvalho, né? Então, aquele diz que me diz que, né, Cadu? São muitos equívocos no Inter. Depois que sai o lateral esquerdo que foi para a Bulgária, o Iago, vem Natanael. Não, desculpa, com todo respeito. Pois mas aí tu tem que analisar. Aí o D'Alessandro até hoje não tem reposição. Mas aí que eu digo, aí é uma questão também, dizer,
Daqui a pouco tem jogadores que contratam e dá certo. Esse Natanael era um jogador que o Atlético Paranaense, que era campeão, queria esse jogador. O cara vem machucado. Não, bom. Esse Natanael era um jogador que o Atlético Paranaense... Ele tinha sido um jogador, ele saiu do Atlético Paranaense para jogar fora. E o Atlético Paranaense queria, né, o repatriamento do jogador. O Internacional, até por 1 ano a mais de contrato. O Atlético Paranaense ofereceu 2 anos de contrato e o Internacional ofereceu 3. Aí ele acabou optando pelo Internacional. Então, quem é o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil. Então, aí tu tem que ver por que não deu resultado num time que desarrumou. Tem que ver o contexto. Né? Agora, não dá para deixar de falar isso em relação... Se tu não tem dinheiro, como é que tu compra? Eu quero comprar uma Ferrari. Como é que eu vou comprar uma Ferrari se eu não tenho condições de comprar uma Ferrari? Vamos de popular. Essa é a questão. Então não adianta dizer, no fulano, ciclano, porque trouxe errado. O Internacional começou um ano aí e teve que fazer grupo em relação ao ano passado. E aí tu vai buscar jogadores sem contrato, jogadores com livros no mercado, jogadores aí com encerramento de contrato. Olha, o Grêmio fez contratações que eram para ser cerejas do bolo. Tardelli, Felipe Viseu, Montoya, Marinho, André. Qual é o que deu resultado? Então agora, tem que se não adianta as coisas serem pontuais, tem que se analisar o contexto. Agora o argumento é o seguinte, mudou muito o Internacional agora de 2019 para o início de 2020? Eu acho que não tem grandes alterações financeiras, hein? Não vai ter. Aonde que vai ter o dinheiro para contratar? Tem que contratar 4, 5 caras. O déficit foi... O clube sempre tem poder de endividamento, né, Garbado? O déficit foi reduzido. Agora, é o último ano da gestão Marcelo Medeiros. E aí, evidentemente, que o projeto dele é fazer um time em condições, né? Até o Serginho Vaz, não adianta ter time para disputar, né? Tem que ter time para ganhar. Então o projeto é esse. Agora, tudo vai passar também por essa pré-Libertadores. A pressão vai ser grande, a cobrança vai ser grande, se não passar a chegar à fase de grupos. Se tu passar para chegar à fase de grupo, aí é aquela história, aquele ditado. As melancias se acomodam conforme o andar da carruagem. O Rodrigo Caetano, ele deu uma entrevista, se não me engano, para a Rádio Grenal, que ele nota que uma situação que vai ser diferente ano que vem em relação ao número de jogadores. Porque o Inter hoje tem alguns jogadores, Trellis, Richelli, que estão no grupo, recebem altos salários e nem chegam a jogar. Então o Inter também vai buscar enxugar, de repente diminuir o número de jogadores com alto salário para ter as contratações mais acertadas. Serão contratações pontuais. Agora, a contratação é evidente que tu busca com o objetivo de acertar, só que quantos jogadores chegaram aí a peso de ouro? O próprio Internacional, vamos lá, quando trouxeram o melhor jogador da Copa do Mundo, o uruguaio. Forlan. Alguém diria que o Forlan não daria uma resposta? Todo mundo aplaudiu, ninguém ia criticar. O Danilo Fernandes. E quantos jogadores que chegaram? Um dos grandes exemplos, o Paulo Nunes no Grêmio. Paulo Nunes veio no contrapeso do centroavante do... Jardel. Não. O Jardel foi outro. O Jardel veio do Vasco. Era o centroavante do Flamengo que era um destaque. Não, só se levarem o Paulo Nunes. Vai junto. Me lembro, agora me esqueci o nome do centroavante aí. Era o Luizão? Não, Luizão não. O Nilmar veio destaque. quase que como um contrapeso também no troco do Cleiton Xavier, né? Quando o Inter trouxe os dois ainda para as categorias. E tudo é um contexto. O time dá uma resposta, o jogador cresce. Agora, uma coisa impressionante, né? É claro, já explicamos várias vezes o negócio da Copa do Brasil e tudo, mas era um time que antes da decisão da Copa do Brasil, era um time que era enaltecido por toda a crônica brasileira. Foi o que nós analisamos, foi a grande frustração da perda. O Internacional vinha sem título relevante desde 2010. A possibilidade de conquistar uma Copa do Brasil, que te garantiria aí já com uma vaga direta na Libertadores, a tranquilidade, para usar aquilo que sempre se prega, né? E esse era o projeto internacional, era exatamente usar os jogadores da base, porque tu estava garantido. O Campeonato Brasileiro não ia modificar absolutamente nada para o Internacional. Só que aí a frustração, ou seja, da perda da Copa do Brasil, o Internacional não teve essa capacidade de reação. Bom,
Fazer a revisão do seu carro, você faz lá na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, você tem à disposição lá para fazer a revisão do seu carro, está chegando o final, mesmo que não seja, que não viaje, que nem nada, uma questão de segurança também, andar na cidade, né? Então faça a revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados, então você aproveita a promoção permanente que tem lá na Casa dos Pneus, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Então, revisão de carro e troca de pneus, o caminho é exatamente a Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Olha, nossos 2 toques também para visiótica, óculos e acessórios. Preste atenção, lá o Black Friday na visiótica continua até amanhã. Até amanhã. Aí promoção aí para armação, para lente, óculos solar e com desconto de 10% a 70%. Então você tem essa possibilidade até amanhã, dia 6, né? Amanhã é dia 6. Então a possibilidade que você lá, sua lente não está legal, troca a lente, a armação também está ruim, troca a armação, a gente está em verão aí que é um óculos solar bonitaço, então passe lá na Visiótica, estão aí os endereços, o site, os telefones, o endereço da Visiótica, aproveite aí então, ainda aceita todos os tipos de cartão lá, promoções na Visiótica para troca aí da sua lente, do seu óculos, enfim, e um óculos solar. Nossos 2 toques também para a CRS, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CRS, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Ou seja, é programa de estágio, é êxito total no CIEA. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho aí falando do Grêmio. O Grêmio também já projeta aí o próximo ano, jogadores que vão sair, jogadores que tem para chegar, o Grêmio também já planejando aí a permanência do Renato, o Grêmio que não tem essa preocupação aí, ou seja, de uma pré-Libertadores que já inicia no início de fevereiro, né? Então o Grêmio tem todo aí o tempo já para a fase de grupos, exatamente para qualificar, porque o torcedor gremista quer mais, né, em relação ao que foi esse ano. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta quinta-feira com Ângelo Garbaschi, Hugo Larroque e Giovanni de Oliveira. Os canais 24500 24 da NET, claro, você acompanha pelas principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Você manda a sua mensagem aí, a sua crítica, a sua pergunta e participando e fazendo o programa conosco. Também compartilhando, é importante que você compartilhe aí os seus grupos, peço que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC, uma emissora genuinamente gaúcha, produção totalmente local, foco no nosso estado, um pouco mais de um ano lá. Levamos o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Se quiser também participar tem o Instagram, né, da RDC para acompanhar os bastidores e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Se você quiser participar mandando sua mensagem pelo WhatsApp, 51, código de área 999-339894. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Ela tem multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem câmera de segurança, casa inteligente, sua casa, sua empresa, né, que você monitora aí através do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, do seu computador. Você monitora a sua casa, a sua residência. E a sua residência é a sua empresa. Películas para carro e também para residência, um espetáculo, as películas de residência lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br e o pessoal de Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Constant, 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga, 5800. Nossos 2 toques também para Village, serviços contábeis. Só você acessar o site da Village, está aí, www.village.com.br, ou você liga, 51, código de área 33152160, se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque, então você resolve no martelinho de ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309, o endereço aqui em Porto Alegre, você liga, 51, código de área 33152160. Passe lá, ligue, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Falar em resolver problema, o Grêmio resolveu o seu problema no final de semana, né? Quando venceu e aí garantiu a sua... Hoje o Grêmio, na verdade, jogou um ritmo de treino, né? Um jogo que terminou 2-0,
com o gol do Ferreira, que é um dos jogadores que estará. O Grêmio vai estar com uma gorizada no próximo domingo lá contra o Goiás. E primeiro gol dele no time entrou, e logo que entrou, né? Acho que logo que entrou, acabou fazendo o gol e depois o PP. O PP sofreu o pênalti. Sofreu o pênalti, ele pegou a bola e converteu. E aí o Grêmio também, já projetando, já em ritmo de férias, foi a despedida do torcedor esse ano aí da Arena e do time do Grêmio. E o Grêmio já também projetando. O Renato não teve a confirmação oficial, mas né, a certeza de que ele continua, e ele mesmo, como disse, estou planejando com o presidente, né, foi isso que ele disse. E aquela história do cinto apertado, ou cinto frouxo, né? E o Grêmio também tem, o Grêmio vai precisar, o Grêmio evidentemente muito menos em relação ao Internacional, mas o Grêmio vai precisar se qualificar muito também, se quiser títulos, chegar ao que o Grêmio não conseguiu há 2 anos aí. O Grêmio teve esse ano o Campeonato Brasileiro, foi aquela eliminação terrível, né? Aquele 5-0 com o Flamengo no Maracanã, aquela perda terrível também para o Atlético Paranaense. O Grêmio deixou, eu acho que ali o Grêmio foi até o pior ainda, o Grêmio deixar escapar aquela classificação que o Grêmio tinha encaminhado com uma vitória de 2-0 aqui na Arena e acabou sofrendo aqueles 2-0 e na decisão dos pênaltis acabou perdendo aí para o Atlético e depois, em cima do Internacional, acabou sendo o campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que a permanência do Renato, isso aí é uma segurança, é uma continuidade de trabalho, um trabalho que vai precisar, evidentemente, né, ser aperfeiçoado para a próxima temporada. E o Grêmio leva vantagem em reposições do meio para frente, né? Tem esse menino PP que está pedindo passagem, entrou, fez gol, jogou muito bem. Tem esse Ferreirinha que está ascendendo no futebol, também é um belo jogador. Tem outros jogadores, Matheus Henrique, tem o Jean-Pierre, tem o próprio Everton, ou seja, tem uma turma bacana. Tem que dar uma olhada nas laterais, o Everton, acho que Será que vai? Não, o Grêmio, eu acho que o Everton é aquela história também. O Grêmio precisa, evidente, o próprio presidente Guerreiro teve que buscar, o presidente Guerreiro estava nos assistindo aqui, por isso que eu fiz a evidência. O presidente Romildo até foi buscar em banco 10 milhões de reais, precisa de uma reposição, teve uma suplementação orçamentária, como teve o Internacional. Então, a questão do Everton, para que não se repita, que bom que o Grêmio pudesse manter, mas essa é uma questão que não tem com os clubes brasileiros. O Grêmio perdeu, né? Perdeu o momento, perdeu o timing aquele da venda do Luan. E hoje está aí essa situação do Luan também, uma possível saída, é o Corinthians, mas não mais aquela questão financeira. Né? Mas será que o Grêmio perdeu de negociar, que o próprio Luan não quis. E o Grêmio tem essa questão do gatilho aí, né? Sim. O Luan termina o seu contrato no final de 2020 e metade do ano ele pode assinar um pré-contrato. Embora o Luan já foi bem claro em relação a isso, que jamais faria isso com o Grêmio. E também a possibilidade, ele já aventou, de reduzir inclusive seu salário, porque ele teria agora, pelo contrato, desse o último ano, um gatilho a mais de R$1 milhão. Sim. Mas a minha dúvida em relação ao Everton é se o Grêmio vai aceitar negociá-lo por um valor menor do que vinha pedindo. Ou se virar esse valor. Não tenha dúvida que será menor. Né? Tomara que não, mas aqueles propósitos que teriam feito, porque senão tu perde. Né? A não ser que o Grêmio banque essa situação, o que eu não acredito, que o presidente Romildo... Claro que tecnicamente não tenha dúvida, mas tem a questão do próprio jogador, daqui a um pouco também o próprio jogador quer sair. Perdeu motivação e tal, enfim, aí complica, né? Agora, a reposição não será igual, mas pelo volume de crescimento que vem tendo esse PP, periga o Grêmio não conseguir substituir a mesma altura, mas ter um jogador com a mesma característica. Tu diria quando o Taro Cruzeiro até, quando ele saiu... Pedro Rocha. Tu diria que o Pedro Rocha não teria um substituto à altura? E quem era o substituto? Exatamente o Everton. Tu diria isso? Não. Pois é, mas e o futebol agora é assim, esse PP está crescendo. Mas é assim. Tá futebol é crescendo, assim. tá crescendo. Então daqui a pouco tu vai morder a língua. O PP pode vir se tornar até o jogador mais capaz do nível do Everton. Potencial tem. Nesse momento não é, né? Eu estou analisando o momento, eu não sei o que vai. Eu não sei o que vai ser. Mas tu diria isso do Everton, não ia dizer a mesma coisa. Não, então a mesma coisa que está dizendo do PP. Então. Sabe o que tu diz que é certo? Sim. É na escolha do banco. O nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses é o que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Se você é cliente do Banrisul, não baixou esse aplicativo, baixe que você tem a segurança e todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é cliente, olha, abra a sua conta
no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então passe no Zafari, faça suas compras, tendo a garantia de preço e qualidade. Bom, está pensando em organizar sua casa, em organizar, em construir, reformar, então tudo que você precisa você encontra lá na Ferragem Lampião. Tudo que tem material de construção que você precisa, também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, olha, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas. Olha, é um mix total a essas áreas. Pronta entrega, direto depósito, tudo isso aí que a Ferragem Lampião lhe oferece. Televendas, teleentrega, o site está aí, os telefones estão aí, 51, código de área 33400899, o WhatsApp 51, código de área 991800162, fica na rua Alberto Silva 85, aqui em Porto Alegre, bem pertinho ali, quase esquina com Assis Brasil. O slogan da Lampião diz tudo, olha, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque se for em outra, corre o risco de não encontrar. Na Lampião você tem a certeza que encontra tudo que você imagina e tudo que você precisa. Olha, um atendimento VIP lá personalizado, a equipe do Gilberto, João Carlos, à disposição, estacionamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. Ferragem Lampião que agora, esse mês, aniversariou aí, né? São mais de 30, um parabéns ao Gilberto, ao João Carlos. Então, são mais de 30 anos no mercado. São mais de 30 anos no mercado, então isso já basta para dizer o que é a Ferragem Lampião. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinho, dando pelo menos voz a algumas das nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Ângelo Garbaschi, Hugo Larroque e Giovânio de Oliveira. Os canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande, para o mundo aí, ao vivo, em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O nosso, que você manda sua mensagem aí pelo Face também, compartilhando, né, para que mais pessoas conheçam a RDC, pouco mais de um ano no ar, emissora genuinamente gaúcha. Também o nosso WhatsApp, 51, código de área 999-339894. Nossos Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, nutrição estética e esportiva, tem a micropigmentação capilar para você amenizar e acabar com a sua calvície. Os telefones estão aí na tela, 51, código de área 4066-1909 ou WhatsApp 51, código de área 997-671909. Mas eu relacionei alguns dos procedimentos, são inúmeros dos procedimentos lá na Ciência, Estética e Saúde. Só você acessar aí tanto o Instagram, as redes sociais, quanto o Facebook da Ciência, Estética e Saúde, e você vê os diversos procedimentos aí que você tem à sua disposição. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José. São José aí que próximo ano é Série C novamente e também Copa do Brasil estará participando o nosso Zequinha. Vamos lá para algumas mensagens, vamos aqui pelo nosso WhatsApp, diz o Valdemiro. Boa noite, Cadu e seus convidados. A onda dessa turma é só o Grêmio. É superior ao Inter? Em que? Pergunta ele. Não ganhou nada. O único time que está superior é o Flamengo. O resto é tudo igual. Um abraço. Não, se tu olhar realmente o Grêmio não ganhou. E aí isso é uma das preocupações do Grêmio, inclusive do próprio torcedor gremista, que há 2 anos o Grêmio também não dá para ganhar, né? O Grêmio ganhou a Libertadores de 2017, não dá para ganhar todos os anos a Libertadores. Mas foi o que eu digo, o Grêmio desperdiçou aquela grande oportunidade que foi a Copa do Brasil, de chegar à final da Copa do Brasil, quando teve aquela vantagem de 2-0 e depois perdeu aí, onde os 2-0 lá no Paraná e a decisão nos pênaltis. Vamos agora lá. Quero lembrar uma coisa, né? A tabela, terminando agora a rodada de hoje, diz muito, no meu ponto de vista, diz muito. O Grêmio chega, neste momento, a 65 pontos e o Internacional com 54. 11 pontos de diferença. Não sei, aí nós vamos ficar no Grenal, no Campeonato Gaúcho. Não, comparando os dois aqui. Mas aí é aquela velha granalização. Acho que os dois eu sempre quero nivelados por cima. Vamos lá, aqui um grande abraço aqui, ó, o Gilberto Jardim, que é um dos homens lá
forte da Ferragem Lampião, e realmente hoje estive lá, eles me mandou uma mensagem, foi um prazer receber a tua visita, hoje estive lá, né, com o pessoal, com o Gilberto, com o João Carlos, toda a equipe lá da Ferragem Lampião, porque diz, não, onde vão direto ao Lampião, que precisa, vai lá, né? Vamos lá para Carlos Josias também na nossa audiência aqui, grande abraço. O José Amaro diz o seguinte: boa noite, tchê, essa gurizada do Grêmio tem futuro. Amaro gremista nos assistir lá em Presidente Prudente, em São Paulo. É o que eu digo, né? Pelas plataformas digitais vamos para o mundo. Um abraço, o José Amaro. O Jorge Francisco, o Timeco, diretoria do Inter está de mal a pior. Olha aqui, mais o pessoal. Humberto Claudino, boa noite, Cadu. Apesar de Renato, o Grêmio venceu. Maurício, lá da Visiótica. Provável planejamento do Inter é para 2020. A maioria dos jogadores serão dispensados. Então, hoje é um time desse comprometido em função do jogo de ontem. Não, é evidente que jogadores serão dispensados, né, e outros jogadores que estarão chegando. Dr. Cláudio Etzberger, que é o homem da odontologia do esporte, olha, a placa otimizadora ali que presta aí serviço a grande jogador do futebol, não é só da dupla Grenal, futebol brasileiro, jogadores que estão na Europa, né? Aquela placa otimizadora para você ter equilíbrio, para você, todas as vantagens aí que você tem com a placa otimizadora. Eu digo, é só você acessar as redes sociais aí do Dr. Cláudio Etzberger para você ter uma ideia, o benefício que você tem com a placa otimizadora. Segunda-feira tem um grande evento do Dupla Rock também, então, é isso? Cadu, convidando vocês, é um encontro de craques da comunicação, jogadores, celebridades, artistas, né? Presidente Lúcio, Guri de Goiânia, Elton Saldanha, vou ter lá ex-craques, o Jair, o Chiquinho, ex-Inter, Vinícius, e obviamente os amigos estão convidados e vocês se liguem nas redes sociais, @UglaRock, e vão conferir junto esse encontro muito legal lá na Limas Pizzaria, com o Wagner, um abraço, que ele está sempre na escuta, nos acompanha no esporte, muito bacana. E estão convidados, espero vocês lá. Sai daqui do programa e vão correndo lá para comer aquela pizza. Vamos trair o barranco então segunda-feira. O Chiquinho é nosso bruxo, ele nos concede esse momento aí. Ele vai nos dar esse alvará aí, Isso aí. Olha aqui, o maior pessoal da nossa audiência, o Celso Augusto, o Valdomiro Soares, que é o Valdomiro de Olinda, o grande bloco aqui, Nayara Lima de Piauí. Nayara Lima de Piauí e Gilaine Liz de Santa Catarina. E olha aqui, a Nayara também, Nayara tem aqui fazer referência ao Hugo, tá certo. Bom, então tá. Ponto final, é isso? Terminou. Então chegamos ao final do nosso Dois Toques esta quinta-feira. Bom, então como sempre, né, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais praia do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco, sempre à sua disposição. É o Barranco e o Barranquinho, né? Aí você escolhe, ou é o Barranco ou o Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços aí à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para um teatro, vai para o futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, aí é Teletax, né? 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, está chegando aí Guilherme Macaloschi, Cruzando as Conversas. Depois, à meia-noite, na virada, tem Joias da TV com Rossana Rocha. É que eu digo sempre, não tem dia, não tem época para você dar de presente, né? Uma joia para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, para a amiga. Então, faça isso, acompanhando Joias na TV com Rossana Rocha. À 1 da madrugada, tem aí a reprise dos nossos Dois Toques. Então, quem viu quer ver de novo, quem viu pela metade quer ver na íntegra, quem não viu pode ver. Logo após vem Rogério Amaral com Virando o Jogo e toda aí a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, o grande final de noite, continue aqui, não nos abandone, continue na programação da RDC TV. Tchau, tchau! Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.